Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, a gente fala sobre a programação especial que o SESC organizou para o Dia Mundial do Rock. Também falamos sobre a mostra Mulheres no Cinema, que rola no Instituto Goethe. Tem também uma reportagem sobre a peça Pai de Deus, que está em cartaz no Teatro de Arena. E começamos com a música do violonista e guitarrista Conrado Paulino. Ele faz show amanhã e ministra uma oficina hoje no Café Fonfon. Por favor. Obrigado, Conrado Paulino. E daqui a pouco a gente conversa com ele sobre o seu trabalho e também o show que acontece amanhã no Café Fonfon. Mas o Conrado está ministrando hoje uma oficina de arranjos e improvisação para violão e guitarra solo. Conrado, quanto tempo já de trajetória no violão? Opa, bom dia. Nossa, melhor nem contar, porque vou entregar a idade, né? Mas são muitos já. Muitos, né? Trabalhando e dando aula. E ao longo desses anos, você tem também feito o seu trabalho como professor, né? Fazendo esse encontro com as pessoas que querem aperfeiçoar a sua técnica. Nesse workshop, nessa oficina, quais são os temas assim que você vai percorrer? Então, vamos fazer uma espécie de panorama geral sobre o arranjo no violão, né? O que eu fiz agora, por exemplo, foi pegar uma canção brasileira e passar para o violão, né? Como é que passa isso? Como é que pega uma canção, uma música que é originalmente cantada e transformar numa peça instrumental, respeitando a composição, porém, ao mesmo tempo, é necessário dar
uma leitura própria também, né? Fazer algum tipo de colaboração, seja na melodia, na harmonia, no arranjo no geral, né? Então, a ideia hoje é uma série de orientações sobre, especificamente, arranjo, que tem a ver com como faz os acordes no violão, as notas, uma questão de teoria, etc., né? E a improvisação, ela acontece de que maneira? Então, isso aí também depende, por sorte, a música brasileira tem um espaço bom para improvisar, né? Um estilo maleável, flexível, que deixa o músico muito à vontade. Tanto assim que os músicos estrangeiros adoram a música brasileira justamente porque é uma música que a gente consegue criar, né? Você consegue ser respeitoso com o repertório e, ao mesmo tempo, colocar teu grãozinho de areia na criatividade, né? Então, no arranjo é um bom espaço para improvisar. Que não é a mesma improvisação do jazz, né? Não é aquela improvisação super livre, melódica, né? É outro tipo de arranjo. Inclusive, existe improvisação que o pessoal chama de improfixo, né? Que é tipo o grande colega Marco Pereira, que é muito bom, excelente violonista, que tem, de fato, improvisos prontos. E são bons demais, são muito bons. Não são feitos na hora, né? Mas são, de fato, uma improvisação. De fato, a gente brinca e fala de improfixo, né? Conrado, daqui a pouco a gente continua conversando, então, sobre o show que você vai fazer no Café Fonfon. Lembrando, então, que o workshop, ele acontece, então, hoje, das 4 da tarde até as 7 da noite, no Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, número 22. Informações pelo telefone 9372-7362. Domício. Certo, Nilson. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre o show, o lançamento do disco do Conrado Paulino. Bom, e hoje é dia 13 de julho, que é considerado o Dia Internacional do Rock. E o Sesc Porto Alegre está com uma programação especial. São shows, uma exposição e a exibição de um documentário que mostra o cenário do rock gaúcho nos anos 80. Olá, Angelita. Tudo bem? Boa tarde, Domício. Beleza. Bom, começa hoje, então, essa programação. E essa programação tem uma série de atrações, né, Angelita? Exatamente. Hoje iniciamos, então, já abrimos a programação a partir das 8 horas com a exposição Bowie, um recorte de David Bowie com as ilustrações da Paula Mastroberti, hoje no Café do Sesc, já aberta. E logo na sequência, às 20 horas, nós teremos a abertura do show do Acústicos e Valvulados, que está comemorando 25 anos de carreira, então é um motivo bem legal para a gente celebrar o Dia Internacional do Rock. E se estende até sexta-feira, dia 16. Essa exposição da Paula Mastroberti, ela permanece no café, ela é meio itinerária, ela tem outros pontos, Ela né? Permanece no Café Sesc Centro, no 2º andar, tem entrada franca, e ela fica até o final do mês. Ela percorre ainda a Transurb. A exposição, ela vai até o público nesse local de grande circulação, com grandes painéis. Está muito interessante essa exposição. Bom, e aí o resto dos shows? A gente tem mais shows durante a semana, né? Além do Acústicos e Valvulados, que comemora seus 25 anos de banda, tem mais alguns outros shows, né, Angelita? Isso, com certeza. Amanhã, então, quinta-feira, sempre às 20 horas, no Teatro do Sesc Centro, nós teremos o Vander Wilner, comemorando aí uma trajetória, já um grande artista que passou por Os Replicantes, tem toda uma trajetória dentro do nosso cenário. E na sexta-feira nós fechamos com o Suco Elétrico, uma banda que comemora agora 15 anos de carreira e lança o CD também no teatro, sempre às 20 horas. Bom, e além dos shows, eu falei, a gente tem uma mostra e nós temos um documentário, que é o documentário que aí resgata, tipo, esse início, ou pelo menos a consolidação desse rock gaúcho, né? Exato. Que são os 30 anos de lançamento do CD Rock Grande do Sul, né? Exatamente. Então, é um documentário bastante interessante que faz toda essa trajetória dos 30 anos de rock gaúcho e logo após o documentário nós teremos o bate-papo com o Fabrício Almeida, que faz a direção e o roteiro. Então, nossa, temos vários expoentes desses 30 anos de rock nesse documentário. E lembrando do bate-papo também com a entrada franca, que vai ser na Discoteca Pública na Torre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, os espaços são o café, os shows no Teatro do Sesc, eles têm uma entrada com preço acessível, mas ela tem que ser retirada e tem uma programação com entrada franca também. Isso. Então, o serviço iniciamos hoje com Acústicos e Valvulados, na sequência Vander Wilner, terminamos com Suco Elétrico no Teatro do Sesc Centro. A programação com entrada franca
na Discoteca Pública Naturrem, na Casa de Cultura. O documentário Bate-Papo e ainda finalizamos com a banda Helsinki, também com entrada franca, uma banda autoral aqui do Rio Grande do Sul. Está começando, então é bem legal, a gente trabalha toda a trajetória do rock gaúcho, desde a sua concepção, da sua grande produção no boom dos anos 80, até hoje, finalizando com a Helsinki. Excelente, Julita. Obrigado pela presença. Boa sorte na programação aí. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Conrado Paulino ao vivo. E a gente segue falando um pouco sobre o rock and roll. A gente também vai falar com a Liliana Susbach sobre o projeto Mulheres no Cinema. E a gente vai para o intervalo com o som da Suco Elétrico, como eu falei, com o rock and roll da Suco Elétrico, que faz show na sexta-feira dentro da programação da Semana do Rock. E eles lançam o seu novo CD, Se o Futuro Permitir, lá no Teatro do Sesc. E nós já voltamos. Quem será que vai ouvir se não fica pro futuro, se o futuro permitir? Vou viajar no tempo pra saber se algo novo vai acontecer. Convidei o mundo inteiro pra cantar. Talvez o eco dessa... O Estação Cultura está de volta para falar de cinema e acontece hoje e amanhã no Instituto Goethe uma mostra de curtas-metragens de diretoras do Brasil, Argentina, Uruguai e Alemanha. São 16 filmes e um debate que acontece amanhã com a presença de Ana Luísa Azevedo, No Romero, Paulo de Carvalho e Liliana Susbach, que está aqui. Liliana, momento de falar um pouco sobre a participação da mulher no cinema, né? Em especial no curta-metragem. Esse é um assunto recorrente, né? Volta e meia a gente tem que lembrar disso e fazer eventos específicos, assim. Esses dias eu estava comentando sobre isso, assim, é um assunto que desde os meus 20 anos a gente, né, aborda enfim, procura enfatizar e volta e meia tem que voltar a explorar e trabalhar especificamente, né, a questão do gênero também no cinema. Bom, dentro do teu percurso desses 20 anos de carreira, tem visto mais mulheres ultimamente produzindo do que antigamente ou esse panorama mudou nesse sentido, assim, Liliana? Não, certamente, tem bem mais mulheres produzindo e dirigindo, né, no caso essa mostra voltada para mulheres na direção de filmes, no caso curtas-metragens dessa mostra, mas ainda é muito pequeno em relação à produção nacional ou mesmo internacional, né? A participação da mulher ainda se resume a uma porcentagem muito pequena. Porque não é somente na direção, também no roteiro, é na operação de câmera, na iluminação, na parte técnica, quer dizer, é todo um contexto, né? Exatamente, assim, a gente torce para que as mulheres estejam mais presentes nas outras funções também, né? Cinema é uma atividade de equipe, né, com várias funções, e as mulheres acabam se restringindo muito ao núcleo de produção, né? E aos poucos a gente está vendo algumas mulheres na direção de fotografia, né? Assistência de câmera, como técnicas de som, né? Que antes eram atividades e no caso funções muito restritas aos homens, né? E fazer cinema é contar histórias através de técnica e sensibilidade. Quais são essas histórias que estão nos teus curtas que vão ser exibidos nessa programação? Bom, o meu curta que está nessa programação dos 16 filmes é A Cidade, né, que trata do cotidiano da Vila de Itapuã, né, do Hospital Colônia de Itapuã, aqui perto de Porto Alegre. A temática deles é uma colônia de pessoas idosas e o filme conta por que elas foram levadas para lá no passado e os remanescentes que hoje ainda estão lá, né. A equipe tinha bastante mulheres, obviamente, mas a gente mistura, na verdade, quando a gente monta uma equipe, não necessariamente pensa, né, eu vou escalar mulheres ou homens, tu pensa nas pessoas com quem tu tem mais afinidade e enfim, trabalha e acha que são competentes para as suas respectivas funções, né. É bom saber que cada vez mais a gente pode optar também por mais mulheres, né, mas obviamente a gente não restringe, não faz
não é digamos assim, um pré-requisito, né, quando tu monta uma equipe. Há pouco a gente viu imagens do teu curta-metragem, A Cidade, agora a gente está vendo imagens de outro curta-metragem, né, que é o Soberano Papel. A gente pode falar também tem como fazer um balanço, assim, pensando nas temáticas, as coisas que estão sendo apresentadas durante a mostra? Eu acho que o que o curador dessa mostra procurou fazer, ele procurou justamente dar um amplo panorama, além de escolher diretoras de vários países, tem 4 países representados. Essa mostra é uma mostra itinerante, né? Já passou no Uruguai, na Argentina e aqui no Brasil mesmo em outras cidades. Mas além de ter, então, diretoras desses países mais da Alemanha, já que é uma mostra promovida pelo Goethe, Instituto Goethe, ele procurou trabalhar vários gêneros, né? Gêneros agora no sentido de tipos de filmes, né? Tem filmes experimentais, tem filmes de ficção, tem documentários, tem até um filme de horror, né? Então, acho que ele quis mostrar nessa produção de mulheres diretoras a diversidade que a gente pode encontrar também nas temáticas, né, desses filmes. Liliana, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que Mulheres no Cinema, essa mostra de curtas-metragens pode ser vista hoje e amanhã, 19 horas, no Instituto Goethe. O debate acontece amanhã, após a exibição dos filmes. Muito obrigado. Obrigada. E os 50 anos de carreira do ator Mauro Soares estão sendo comemorados com a montagem Pai de Deus. Em cartaz no Teatro Arena, o espetáculo tem direção de Walter Sobreiro Júnior e conta com a participação do ator Bernardo Pavlovsky. Porque esse rancor não vai acabar nunca. Porque a gente vai seguir trocando acusações, culpando e agredindo um ao outro a vida inteira. Pai de Deus ela remete não só, é um nome, um codinome, né, de um torturador, mas também remete a Pas de Deux, que é o jogo de 2 dançarinos, no caso 2 atores em cena, que eles engajados num jogo de encenação em que vão trocando diversas emoções e diversas palavras que evocam essa memória. Na primeira parte da peça, é mais salientado a parte do velho como torturador mesmo, né? Essa outra personagem que chega, que é o filho, então ele sublinha bastante essa parte dele, essa época dele como torturador, como fazendo parte daquele grupo de repressão. Mas realmente é uma peça de memória, assim, de recordação, né? Que tem como pano de fundo essa mancha que nós tivemos na nossa história, que foi a época da ditadura, né? Que foi uma coisa bem forte. Esse texto ele foi feito em 2013, né, lá em Pelotas. Então eu tinha participado e tinha alguma ideia, só que era um outro colega, né? E sempre muda. Quando a gente vai para a cena, vai elaborar novamente, isso vai mudando. Tem muita coisa que... bom, mas foi um tanto difícil, né? Porque pegar essa questão de um passado que eu não vivi, né? Então, que está trazendo essa memória, essa lembrança, como é que eu vou reagir com isso? Então, fui lá buscando em vídeos, buscando muito a situação histórica, né? E me inspirando. Uma peça que ela surpreende, de certa maneira, a sequência, porque ela quebra expectativas do público em relação ao que vai acontecendo. Mas, no todo, ela se harmoniza e fecha num desfecho que deixa as pessoas pensativas e sensibilizadas. O espetáculo marca os 50 anos de atuação de Mauro Soares nas artes cênicas gaúchas, quando ganha seu primeiro protagonista. Walter Sobreiro Júnior também faz sua primeira peça em Porto Alegre. Eu fui um diretor que trabalhou com ele nos primeiros tempos, em Pelotas, né? E então a gente está comemorando juntos esses 50 anos de carreira dele e a minha vinda para Porto Alegre, para trabalhar aqui, fazendo esse primeiro espetáculo. Mire entre meus olhos.
agora que eu estou fazendo 50 anos de carreira, é como se fosse um reencontro, né? Porque o Walter foi um dos meus primeiros diretores em Pelotas, quando eu comecei. Os outros dois que me dirigiram nas 2 primeiras peças que eu fiz já faleceram. E com ele eu fiz um trabalho bastante continuado lá em Pelotas, aí depois vim para cá e fiz... Aí continuei a minha carreira aqui, né? Então eu acho bastante significativo, assim, voltar a trabalhar com ele nessa comemoração, nessa data, assim, que é tão importante para nós os dois, né? Vocês acham que casos de tortura e assassinato podem e devem ser reexaminados? Escute aqui! Me escute de uma vez! E o Conrado Paulino Quarteto abre o projeto Café Fonfon Palco Musical com o show de lançamento de seu disco 4 Climas. O disco traz releituras de Tom Jobim, Edu Lobo, Dorival Caymmi e composições tuas, isso, né, Conrado? Vou mostrar aqui a capa do disco e a base do show. Oba, esse disco eu conheço. Então, a gente lançou há um pouco menos de um ano o novo CD. O CD anterior do quarteto era similar, tinha parte de composições minhas e parte de releituras de clássicos brasileiros para essa formação, que é violão, contrabaixo, piano e bateria, né? Os colegas da pesada que me fazem a honra de me acompanhar, pessoal muito legal, e a gente vai lançar esse disco agora em Porto Alegre amanhã, no Super Café Fonfon. Olha eu aí. Tô vendo imagens aí, né? É essa formação que te acompanha também aqui em Porto Alegre, não? Então, ali só tem um clarinetista convidado, né? Alexandre Ribeiro, que é muito legal, bom pra caramba também. Mas a pianista, o contrabaixista, o baterista são os titulares que vêm amanhã, eles estão vindo pra cá. Conrado, você falou aí do arranjo para violão, né? E no caso do arranjo para o quarteto, como é que funciona para vocês, assim? Você dá uma base e as outras pessoas acabam contribuindo também? Então, é muito parecido. Você sabe, tem uma matriz que são os trios brasileiros, né? Os trios brasileiros, tipo o Zimbo Trio, o Jongo Trio, nascia de um arranjo de piano solo, basicamente um piano solo, onde o contrabaixista dobrava a linha de baixo do piano, a mão esquerda, e o baterista reinterpretava ritmicamente isso que está acontecendo. O Zimbo, por exemplo, sempre partia de um arranjo de piano solo. No meu caso, é muito parecido. Eu faço um arranjo para violão, eu mando o coitado do baixista dobrar tudo que eu faço de linha de baixo, e o baterista reinterpreta, colabora com a sua leitura rítmica, mas nasce basicamente de um arranjo de violão para violão solo, quando é uma música conhecida. Agora, se uma composição, não. Não sei porque as minhas composições são para quarteto mesmo. Não sei porque não faço nada mesmo no violão solo. Essa tradição dos trios tu conhece bem, inclusive o Zimbo Trio tu também tocaste, participaste, estudaste com esse pessoal, né? Então, eu trabalhei na escola do Zimbo, toquei com o Zimbo, né? Tive a honra de tocar com eles. E é muito legal, uma tremenda escola. Ainda a influência dessa leva dos anos 60 ainda é fortíssima na música brasileira instrumental, que, aliás, continua muito bem de saúde, né? A música brasileira vai muito bem, obrigado. Só não tem espaço na mídia, né? Aliás, agradeço, né, o fato de ter um canal que tem esse espaço, né? Mas... Porque a gente tem casas que continuam tocando e músicos cada vez melhores, tecnicamente melhores, né? Podemos assim então, dizer. Hoje em dia a moçada toca mais, melhor e antes. O pessoal da geração posterior a mim, e mais jovem ainda, são muito melhores. Aqui no Brasil tem um tesouro, assim, tem uma coisa incrível, né? Mas não tem problema, é que nem o jazz. O jazz é robusto o suficiente para continuar em frente por uma inércia própria da sua qualidade e do seu referência, né? Aqui no Brasil tem referência fortíssima, que não, mesmo não tendo mídia, não vai acontecer nada, não vai ter problema que vai desaparecer, não tem esse risco, né? A música brasileira é muito robusta, né? Estou falando demais. Você estava falando sobre arranjos, enfim, né? E você tocou com vários cantores e cantoras, né? E os cantores também acabam mexendo, né? Na música, na composição. E isso acaba também influenciando os músicos na composição desses arranjos? Então, quando a cantora é boa, sim, né? Quando a cantora é legal, sim. Por exemplo, ontem mesmo fiz um show com a Laide Costa, né? Que já está com 80 anos, a mulher cantando tranquila, viaja com a gente sem problema nenhum. E ela tem um jeito de dividir muito atrasado,
que é interessante. Se o músico não tiver avisado, pensa que ela está atravessando. Aí você tenta corrigir, né? Achando que ela é ruim e que está cantando errado. De jeito nenhum. Ela divide na corda bamba, né? Similar a Rosa Passos, com quem também tive a honra de trabalhar. É uma escola da pesada, né? Mas são poucas, né? Cantoras que tem esse nível, assim, de... Você sabe que tem rixa, né, entre instrumentista e cantor, né? E quando a gente vê, assim, de igual a igual, nossa, é que a cantora realmente é boa, né? Ou o cantor, né? Bom, amanhã não vai ter esse problema, porque o Paulinho toca com um trio, com um quarteto instrumental no Café Fonfon, a partir das 21h30, ali na Vieira de Castro, número 22. Estação Cultura vai chegando ao fim. O que tu vai tocar para encerrar, por favor? Eu vou tocar outro clássico da MPB, Manhã de Carnaval. Milton? Legal, e a gente termina então com um pouco mais do Conrado Paulino aqui na Estação Cultura e nós voltamos amanhã ao vivo a partir da 1h20 da tarde com reprise às 8 horas da noite. Tchau e até a próxima edição.